Olha, eu vou te contar uma coisa que dói, que machuca, mas que você precisa ouvir agora mesmo. Neste exato momento, enquanto você está aí se esforçando para ser compreensiva, paciente, aquela mulher perfeita que sempre te ensinaram a ser, existe uma outra mulher, talvez menos bonita que você, talvez com menos qualidades que você, que está conquistando a atenção, o desejo e o coração do homem que você quer. E sabe por quê? Porque ela conhece os segredos psicológicos masculinos que você está rejeitando, ignorando ou simplesmente não quer aceitar. E enquanto você continua acreditando naqueles contos de fadas que te venderam desde pequena, ela está aplicando estratégias que funcionam de verdade, estratégias que mexem com o cérebro masculino de uma forma que você nem imagina. A verdade é esta: 99% das mulheres rejeitam esses segredos. E é exatamente por isso que continuam sofrendo, se perguntando por que que ele não liga, por que ele se afastou, por que ele escolheu outra. E olha, eu não estou aqui para te consolar com mentiras bonitas. Estou aqui para te acordar, para te mostrar que você tem um poder imenso nas mãos, mas que está desperdiçando por puro medo de aceitar como os homens realmente funcionam. Deixa eu te dar um exemplo bem prático, bem do dia a dia mesmo. Você conhece aquela sua amiga, aquela que sempre reclama que os homens não prestam, que nunca encontra ninguém decente, que vive pulando de relacionamento em relacionamento sem nunca conseguir segurar ninguém. Pois é, agora pensa naquela outra amiga, aquela que parece ter um imã para homens de qualidade, que sempre está em relacionamentos estáveis, que é desejada, respeitada, valorizada. Qual é a diferença entre essas duas mulheres? Eu vou te contar. Não é beleza, não é dinheiro, não é sorte. A diferença está em como cada uma delas entende e aplica a psicologia masculina. A primeira rejeita esses conhecimentos porque acha que isso é manipulação, quer ser falsa, que ela tem que ser amada do jeito que é. A segunda entende que conhecer como funciona a mente de um homem não é manipulação, é inteligência emocional, é estratégia, é se dar o valor que você merece. E olha, eu passei décadas estudando o cérebro humano, atendendo milhares de pacientes, homens e mulheres, e posso te garantir uma coisa: os homens funcionam de maneira diferente de nós. E fingir que isso não existe é o caminho mais rápido para a solidão e para a frustração. Agora, vem cá. Senta aqui do meu lado que eu preciso te falar uma coisa que talvez você não queira ouvir, mas que pode mudar completamente a sua vida amorosa a partir de hoje. Se você continuar rejeitando esses 6 segredos psicológicos que eu vou te revelar hoje, se você continuar achando que está tudo bem do jeito que está, que você não precisa mudar nada e que o homem certo vai aparecer e te aceitar exatamente como você é, eu tenho uma notícia devastadora para te dar. Você vai continuar exatamente onde está agora. Ou pior, você vai ver aquele homem que você tanto deseja, aquele ex-marido que você ainda ama, aquele cara que você conheceu e que parecia perfeito, construindo uma vida feliz com outra mulher. E sabe o que é mais doloroso? Não vai ser com uma mulher melhor que você. Vai ser com uma mulher mais esperta que você. Uma mulher que entendeu o jogo enquanto você ficou presa nas suas crenças limitantes. Enquanto você está aí se martirizando, se perguntando o que tem de errado com você, ele está sendo conquistado por alguém que conhece exatamente quais botões apertar no cérebro masculino. E aí, quando você perceber o que perdeu, quando você vê ele feliz, realizado, apaixonado por outra, vai ser tarde demais. Você vai ter que engolir aquela dor, aquele arrependimento, aquele sentimento de que poderia ter sido diferente se você tivesse tido coragem de aprender o que eu estou te oferecendo agora.
E olha, não para por aí não, minha querida. A coisa é ainda mais séria do que você imagina, porque não é só sobre perder esse homem específico, é sobre perder a sua capacidade de ser desejada, de ser vista como uma mulher de alto valor, de ser aquela mulher que os homens perseguem e não o contrário. Se você continuar com essa postura de rejeitar o conhecimento sobre como os homens realmente pensam, você vai se tornar invisível. Isso mesmo, invisível. Você vai ser aquela mulher que os homens veem como amiga, como confidente, como alguém legal, mas nunca como alguém que desperta desejo, paixão, aquela vontade incontrolável de conquistar. E sabe o que acontece depois? Você vai começar a se contentar com migalhas, com homens que não te merecem, com relacionamentos mornos onde você é apenas uma opção e não a prioridade. Você vai aceitar ser tratada com desinteresse porque vai achar que é isso que você merece, que é isso que está disponível para você. E, enquanto isso, aquelas mulheres que você vê por aí, aquelas que parecem ter tudo, vão continuar sendo desejadas, perseguidas, valorizadas, porque elas entenderam algo fundamental. Rejeitar o conhecimento sobre psicologia masculina não te torna uma mulher autêntica, te torna uma mulher despreparada. E no mundo dos relacionamentos, minha filha, quem não se prepara sofre. Quem não estuda o jogo perde o jogo. E você vai perder não uma, mas todas as oportunidades de ser feliz ao lado de um homem de verdade. Agora, respira fundo porque eu vou te contar algo que pode parecer assustador, mas que é a mais pura verdade. Cada dia que passa sem você aplicar esses segredos psicológicos é um dia menos na sua vida amorosa, é uma oportunidade perdida, é uma chance de felicidade que escorreu pelos seus dedos. E o tempo, minha querida, o tempo não perdoa. Aquele homem que hoje ainda olha para você, que ainda responde suas mensagens, que ainda tem um resquício de interesse, amanhã pode estar completamente envolvido com outra pessoa. E não adianta você chorar, não adianta você se lamentar, não adianta você ficar se perguntando por que não foi você, porque a resposta é simples e dolorosa. Não foi você porque você rejeitou aprender o que era necessário para conquistá-lo e mantê-lo interessado? Você achou que amor era só sentimento, só conexão, só ser você mesma, mas amor, atração, desejo, tudo isso tem uma base psicológica, neurológica, química. E se você não entende como isso funciona no cérebro masculino, você está lutando uma batalha sem armas, está correndo uma maratona sem preparo, está tentando construir uma casa sem ferramentas e o resultado? Frustração, dor, solidão. E o pior de tudo é que você vai ver outras mulheres conseguindo exatamente o que você quer e vai ficar se perguntando qual é o segredo delas, qual é a mágica, qual é o truque. E eu vou te contar o segredo agora. Não existe mágica, existe conhecimento. Existe inteligência emocional aplicada. Então me diz uma coisa, você realmente quer continuar nessa situação? Você realmente quer ser mais uma estatística, mais uma mulher incrível que acabou sozinha porque teve medo de aprender como os homens funcionam? Ou você quer ser aquela mulher que vira o jogo, que recupera o poder, que se torna irresistível, não por truques baratos, mas por entender profundamente a psicologia masculina e usar isso a seu favor? Porque, olha, eu já atendi milhares de mulheres ao longo da minha carreira, mulheres lindas, inteligentes, bem-sucedidas, maravilhosas, que estavam completamente perdidas nos relacionamentos. E sabe qual era o problema de todas elas? Elas rejeitavam aceitar que homens e mulheres pensam diferente, que o que funciona para nós não funciona para eles, que precisamos falar a língua deles se quisermos ser ouvidas, compreendidas e desejadas. E quando essas mulheres finalmente tiveram coragem de deixar o orgulho de lado, de parar de rejeitar
esse conhecimento, de aplicar os segredos que eu vou te revelar hoje, a vida delas mudou completamente. Relacionamentos que pareciam perdidos foram recuperados. Homens que estavam distantes voltaram correndo. E o mais importante, elas recuperaram a autoestima, o poder pessoal, a certeza de que são mulheres de alto valor que merecem ser desejadas e respeitadas. Agora, antes de eu continuar, eu preciso te pedir uma coisa. Se você está assistindo este vídeo e está sentindo que isso faz sentido, que você realmente precisa dessas informações, eu quero que você se inscreva no canal agora mesmo. Não é só um pedido comum, sabe? É que quando você se inscreve, você está fazendo um compromisso consigo mesma. Você está dizendo, eu mereço ter acesso a esse conhecimento, eu mereço aprender a ser uma mulher poderosa nos relacionamentos. Eu não vou mais rejeitar o que pode me fazer feliz. E deixa um comentário aqui embaixo me contando qual é a sua maior dificuldade com os homens agora. Qual é aquele problema que você não consegue resolver, aquela situação que te deixa confusa? Porque quando você escreve, quando você coloca para fora, você já está dando o primeiro passo para a transformação. E eu leio todos os comentários, eu me importo com cada história, com cada mulher que está aqui buscando uma vida melhor. Então não seja tímida, não tenha vergonha, escreve aí que eu quero saber da sua história e ativo o sininho das notificações, porque eu vou continuar trazendo conteúdos que vão transformar completamente a sua vida amorosa. Vou te ensinar tudo o que você precisa saber para se tornar uma mulher irresistível, desejada e respeitada. Bom, agora que você já se inscreveu, já deixou seu comentário, já ativou o sininho, vamos ao que realmente interessa. Vamos falar desses 6 segredos psicológicos masculinos que 99% das mulheres rejeitam e que estão impedindo você de ter o relacionamento que merece. E olha, vou ser bem direta, bem crua, porque não adianta eu ficar aqui te enrolando com palavras bonitas se o que você precisa é de verdade, de informação real, de estratégias que funcionam. Então prepara o coração, porque algumas dessas verdades vão doer, vão mexer com as suas crenças, vão te fazer questionar tudo que você achava que sabia sobre relacionamentos, mas é exatamente esse desconforto que vai te levar para outro nível, que vai te tirar da mesmice, que vai te transformar naquela mulher que você sempre quis ser. O primeiro segredo que a maioria das mulheres rejeita é este: homens não funcionam por palavras, funcionam por ações e por consequências. Você pode falar 1000 vezes para um homem o que você quer, o que você espera, o que te incomoda, mas se suas ações não estiverem alinhadas com as suas palavras, ele simplesmente não vai te levar a sério. E sabe por quê? Porque o cérebro masculino é programado para responder a estímulos concretos, a resultados práticos, não a discursos emocionais. Quando você fica falando, explicando, tentando fazer ele entender através de longas conversas cheias de sentimentos, você está usando uma linguagem que o cérebro dele não processa da mesma forma que o seu. Ele não está sendo insensível, ele não está ignorando você de propósito. É que literalmente o cérebro dele funciona diferente. Então o que acontece? Você fala, fala, fala e nada muda. E aí você fica frustrada, magoada, achando que ele não te ama, que ele não se importa, mas a verdade é que você está usando a ferramenta errada. É como tentar cortar uma árvore com uma colher, entende? Não é que a colher seja ruim, é que ela não foi feita para isso. Agora, quando você muda a sua estratégia, quando você para de tentar convencê-lo com palavras e começa a mostrar através de ações e consequências, aí sim ele entende. Aí sim ele reage. Porque o cérebro masculino responde a causa e efeito
responde a recompensa e punição, responde a ação e reação. Deixa eu te dar um exemplo bem prático para você entender como isso funciona na vida real. Imagina que você tem um parceiro que sempre chega atrasado nos compromissos com você. Você já falou 1000 vezes que isso te incomoda, que você se sente desvalorizada, que gostaria que ele fosse mais pontual. Ele pede desculpas, diz que vai mudar, mas continua chegando atrasado. O que a maioria das mulheres faz? Continua falando, continua reclamando, continua aceitando o atraso e ficando lá esperando, magoada, mas esperando. E sabe que o cérebro dele aprende com isso? Que não há consequência real para o atraso, que você vai continuar ali de qualquer jeito, que as suas palavras não têm peso. Agora imagina uma situação diferente. Você combina de se encontrar às 8 da noite, são 8h15 e ele não chegou, não avisou. Você simplesmente vai embora. Não fica mandando mensagem brava, não fica ligando cobrando. Você simplesmente vai embora e segue a sua noite. Quando ele finalmente aparece ou te liga, você não faz drama, não dá sermão, você apenas diz com tranquilidade: como você não chegou no horário combinado e não me avisou, eu entendi que o compromisso não era importante para você, então fui fazer outra coisa. Pronto. Acabou. Você aplicou uma consequência real, concreta, e pode ter certeza que o cérebro dele registrou isso de uma forma muito mais poderosa do que 1000 conversas emocionais. Na próxima vez, ele vai pensar 2 vezes antes de se atrasar, porque agora existe uma consequência real. E olha, eu sei que muitas de vocês estão pensando agora, mas Ana Beatriz, isso não é ser muito dura, muito fria? Não é falta de compreensão, de paciência? E eu vou te responder com outra pergunta. Ser compreensiva e paciente enquanto você é desrespeitada está te levando para onde? Está te fazendo feliz? Está fazendo ele te valorizar mais? Ou está apenas te transformando em uma capacha emocional que aceita qualquer coisa porque tem medo de perder? Porque, olha, eu vou te contar um segredo que ninguém te conta. Homens não valorizam o que conseguem fácil, o que está sempre disponível, o que não tem custo. Isso não é maldade, não é defeito de caráter. É simplesmente como o cérebro humano funciona. Nós valorizamos aquilo que tem valor, aquilo que tem custo, aquilo que pode ser perdido. Então, quando você não estabelece consequências reais para comportamentos inadequados, você está ensinando ele a não te valorizar. Você está dizendo, através das suas ações, que você aceita qualquer coisa, que você não tem padrões, que você está tão desesperada por amor que abre mão do seu próprio respeito. E aí você fica se perguntando por que que ele não te trata como uma rainha. Por que que ele não faz questão de você? Por que que ele não se esforça? A resposta é porque você não está exigindo isso através das suas ações. Agora vamos para o segundo segredo psicológico que a maioria das mulheres rejeita completamente. E esse aqui é polêmico, viu? Esse aqui vai fazer muita gente ficar incomodada, mas eu não estou aqui para te agradar. Estou aqui para te libertar. O segundo segredo é este: homens são movidos por desafio e conquista, não por facilidade e disponibilidade total. Quando você se torna completamente previsível, quando você está sempre disponível, quando você facilita demais, quando você facilita de bandeja, você mata o interesse dele. E olha, isso não significa que você tem que ser falsa, que você tem que fingir desinteresse, que você tem que jogar joguinhos infantis. Não é nada disso. É sobre você ter uma vida própria, interesses próprios, uma identidade própria que não gira em torno dele. É sobre você ser uma mulher completa, realizada, que tem ele como um complemento maravilhoso na vida, mas não como o centro de tudo. Porque quando você faz de um homem o centro da sua vida, quando você abandona
as suas amigas, os seus hobbies, os seus sonhos, os seus projetos para ficar totalmente disponível para ele, você se torna previsível. E o cérebro masculino não foi programado para se manter interessado no que é previsível. Vou te explicar a neurociência por trás disso para você entender que não é frescura, não é teoria, é ciência mesmo. O cérebro masculino tem uma área chamada núcleo accumbens, que é o centro de recompensa e prazer. Essa área é ativada intensamente durante o processo de conquista, durante a busca, durante o desafio. Quando um homem está conquistando uma mulher, quando ele está se esforçando para ganhar a atenção dela, para impressioná-la, para conquistá-la, o cérebro dele está inundado de dopamina, que é o neurotransmissor do prazer e da motivação. Ele se sente vivo, animado, focado. Mas sabe o que acontece quando a conquista acaba, quando não há mais desafio, quando tudo se torna fácil e previsível? Os níveis de dopamina caem drasticamente e aí ele começa a perder o interesse. Não porque você mudou, não porque você fez algo errado, mas porque o cérebro dele não está mais recebendo aquela dose de dopamina que ele recebia durante a conquista. E é exatamente por isso que você vê tantos relacionamentos que começam intensos, apaixonados, maravilhosos, e depois de alguns meses ou anos se tornam monótonos, sem graça, onde o homem parece ter perdido completamente o interesse. Então o que você precisa fazer? Você precisa manter vivo o elemento de desafio e conquista mesmo dentro do relacionamento. E como você faz isso? Mantendo a sua individualidade, mantendo os seus mistérios, mantendo a sua vida interessante. Quando você tem os seus próprios projetos, quando você tem as suas próprias paixões, quando você não está sempre disponível porque você tem uma vida rica e cheia de significado, você continua sendo um desafio para ele. Você continua sendo aquela mulher que ele quer conquistar todos os dias, não aquela que ele já conquistou e pode deixar de lado. E olha, isso não é manipulação. Isso é autocuidado, é amor próprio, é você se valorizar o suficiente para não se perder dentro de um relacionamento. Quantas mulheres você conhece que entraram em um relacionamento sendo aquela mulher vibrante, cheia de vida, com 1000 interesses, e depois de um tempo se tornaram apenas a namorada ou a esposa de alguém sem identidade própria? E aí elas ficam surpresas quando o homem perde o interesse, quando ele começa a olhar para outras mulheres, quando ele se afasta. Mas não é surpresa nenhuma, é consequência natural de ter matado o desafio, de ter se tornado completamente previsível. E tem mais uma coisa importante sobre esse segundo segredo que eu preciso te contar. Muitas mulheres confundem disponibilidade emocional com disponibilidade total. São coisas completamente diferentes. Disponibilidade emocional é você estar presente, ser autêntica, se conectar de verdade quando vocês estão juntos. Isso é maravilhoso, isso é essencial, isso cria intimidade e vínculo. Mas disponibilidade total é você cancelar sua vida inteira para estar sempre à disposição dele, é você responder na mesma hora toda vez que ele manda mensagem, é você deixar tudo de lado sempre que ele aparece. Isso não cria valor, isso cria desvalorização. Então você pode e deve ser emocionalmente disponível, mas não pode ser totalmente disponível em termos de tempo e energia. Você precisa ter limites, precisa ter a sua própria vida, precisa ser uma mulher que ele tem que se esforçar para ter acesso completo. E quando você faz isso, quando você mantém esse equilíbrio, o interesse dele se mantém vivo, a paixão continua, o relacionamento não cai naquela monotonia que mata a maioria dos casais. Agora vamos para o terceiro segredo psicológico masculino, que 99% das mulheres rejeitam. E esse aqui é especialmente difícil para nós mulheres aceitarmos, porque vai contra tudo que nos ensinaram sobre relacionamentos. O terceiro segredo é este:
Homens não se conectam através de conversas profundas sobre sentimentos. Eles se conectam através de experiências compartilhadas e atividades conjuntas. Eu sei, isso parece loucura para você que adora sentar e conversar por horas sobre a relação, sobre sentimentos, sobre futuro, sobre tudo. Mas olha, o cérebro masculino simplesmente não funciona assim. Quando você tenta criar conexão com um homem através de longas conversas emocionais, você está, de novo, usando a ferramenta errada. Para o cérebro feminino, conversar sobre sentimentos cria intimidade, cria conexão, nos faz sentir próximas. Mas para o cérebro masculino, isso muitas vezes gera desconforto, ansiedade, vontade de fugir. Deixa eu te explicar o porquê disso neurologicamente. O cérebro feminino tem muito mais conexões entre o hemisfério esquerdo e o hemisfério direito, especialmente através de uma estrutura chamada corpo caloso. Isso significa que nós, mulheres, processamos emoções e linguagem de forma muito mais integrada. Conseguimos falar sobre sentimentos com facilidade, conseguimos colocar em palavras coisas complexas que estamos sentindo. Já o cérebro masculino tem menos conexões entre os hemisférios, o que significa que processar emoções e transformá-las em palavras é muito mais difícil para eles. Não é que eles não sintam, eles sentem tanto quanto nós, mas verbalizar esses sentimentos exige um esforço cognitivo muito maior. Então, quando você senta com ele e diz: precisamos conversar sobre a nossa relação, sobre o que você está sentindo, sobre onde estamos indo, o cérebro dele entra em modo de estresse. Ele não sabe exatamente como colocar em palavras o que sente, ele fica desconfortável, ele quer fugir daquela situação. Mas sabe quando o homem se abre? Quando ele realmente se conecta emocionalmente? Quando ele está fazendo alguma atividade com você, pode ser cozinhando juntos, pode ser dirigindo, pode ser assistindo algo, pode ser praticando algum esporte. Quando o cérebro masculino está focado em uma atividade, ele relaxa. E é nesse estado de relaxamento que ele consegue acessar e expressar sentimentos de forma muito mais... Quantas vezes você já ouviu histórias de mulheres que conseguiram as melhores conversas com seus parceiros enquanto estavam dirigindo juntos, ou caminhando, ou fazendo alguma coisa lado a lado? Isso não é coincidência, é neurociência. Quando ele não está sob pressão para se expressar verbalmente, quando ele está envolvido em uma atividade, o cérebro dele relaxa e as palavras fluem naturalmente. Então, ao invés de você ficar forçando aquelas conversas profundas que deixam ele desconfortável e você frustrada, muda a estratégia, convida ele para fazer coisas juntos. Cozinhe uma receita nova, faça uma caminhada, assista uma série que vocês dois gostem. Pratiquem alguma atividade física juntos, viajem, explorem lugares novos. É durante essas experiências compartilhadas que a verdadeira conexão acontece. É aí que ele se abre, é aí que vocês criam memórias, intimidade e olha... Isso não significa que você nunca mais vai poder conversar sobre sentimentos. Claro que vai. Mas você vai fazer isso de uma forma que funciona para o cérebro dele, não de uma forma que funciona apenas para você. E quando você faz isso, quando você respeita a forma como ele se conecta, a relação flui de uma maneira muito mais natural e prazerosa para os dois. 4 segredos psicológicos masculinos que a maioria das mulheres rejeita completamente. E esse aqui é um dos mais importantes. Então, presta bem atenção. Homens precisam se sentir respeitados mais do que precisam se sentir amados.
Eu sei que isso soa estranho para você, porque para nós mulheres o amor é a coisa mais importante, é o que buscamos, é o que valorizamos acima de tudo. Mas para o cérebro masculino, o respeito é ainda mais fundamental do que o amor. Um homem pode até ficar em um relacionamento onde não se sente completamente amado, mas ele não fica em um relacionamento onde não se sente respeitado. E sabe o que é mais interessante? Muitas vezes nós mulheres desrespeitamos os homens sem nem perceber, achando que estamos apenas sendo honestas, ou expressando nossos sentimentos, ou fazendo piadas inofensivas. Vou te dar alguns exemplos práticos de comportamentos que você pode achar normais, mas que o cérebro masculino interpreta como desrespeito profundo. Criticar ele publicamente, mesmo que seja de brincadeira. Fazer piadas sobre a masculinidade dele, sobre a capacidade dele de prover, de proteger, de ser competente, compará-lo negativamente com outros homens, seja o ex, seja o pai, seja o amigo, seja o vizinho. Desautorizá-lo na frente dos filhos ou de outras pessoas. Ignorar as opiniões dele ou tratá-las como irrelevantes. Falar mal dele para suas amigas ou para sua família. Cada uma dessas coisas que muitas mulheres fazem sem pensar duas vezes é interpretada pelo cérebro masculino como uma direção direta ao seu valor como homem. E quando um homem não se sente respeitado pela parceira, o interesse dele morre, a atração morre, o desejo de estar perto morre. E olha, eu vou te contar algo que pode ser difícil de ouvir, mas que é extremamente importante. Muitas mulheres hoje em dia, influenciadas por discursos distorcidos sobre feminismo e empoderamento, acham que respeitar um homem é se diminuir, é ser submissa, é voltar para os anos 50. E isso é uma das maiores bobagens que eu já ouvi. Respeitar um homem não tem nada a ver com submissão, tem a ver com reconhecer o valor dele, com tratá-lo com consideração, com não humilhá-lo ou diminuí-lo. Você pode ser uma mulher forte, independente, empoderada e ainda assim tratar o seu parceiro com respeito. Aliás, a mulher verdadeiramente forte é aquela que tem confiança suficiente para respeitar o parceiro sem se sentir ameaçada, sem precisar diminuí-lo para se sentir maior. Sabe o que acontece quando um homem se sente genuinamente respeitado pela parceira? Ele se torna o homem mais dedicado, mais protetor, mais generoso que você pode imaginar. Porque quando o cérebro masculino se sente respeitado, ele ativa um modo de proteção e provisão. Ele quer cuidar de você, quer te proteger, quer te fazer feliz, quer ser o melhor homem possível para você, mas quando ele se sente desrespeitado, ele se fecha, se afasta, perde o interesse. E muitas vezes até busca esse respeito em outro lugar, seja no trabalho, seja com os amigos, seja, infelizmente, com outra mulher que o faça se sentir valorizado como homem. Então, se você quer ter um relacionamento incrível, se você quer que ele seja louco por você, comece a prestar atenção em como você o trata, em como você fala dele, como você reage às coisas que ele faz. Você está construindo ele ou está destruindo ele? Você está respeitando ele ou está construindo ele ou está constantemente o criticando e diminuindo? Porque a forma como você trata um homem determina diretamente como ele vai te tratar de volta. E tem uma coisa muito importante que eu preciso deixar claro aqui. Respeitar um homem não significa aceitar desrespeito. Não significa você ficar quieta quando ele te trata mal. Não significa você engolir sapo. Não significa você ser capaz. Respeito é uma via de mão dupla. Você respeita ele, mas você também exige respeito. E se ele não te respeita de volta, você não fica ali tentando consertá-lo. Você simplesmente sai. Porque uma mulher de valor não aceita desrespeito de ninguém, mas ela também não desrespeita ninguém. Ela tem classe, tem dignidade,
tem postura. E é exatamente esse tipo de mulher que os homens de verdade, os homens de valor, querem ao lado deles. O quinto segredo psicológico masculino que 99% das mulheres rejeitam, e esse aqui vai mexer com muita gente. Homens são extremamente visuais e a atração física continua sendo importante durante todo o relacionamento, não só no começo. Eu sei que você não quer ouvir isso, eu sei que você acha injusto, eu sei que você quer acreditar que o amor verdadeiro vai além da aparência física. E olha, o amor realmente vai além da aparência, mas a atração, o desejo, a química, isso tem um componente visual muito forte no cérebro masculino, muito mais forte do que no cérebro feminino. E fingir que isso não existe, rejeitar essa realidade, não vai mudar nada, só vai te deixar frustrada e confusa. Vou te explicar a ciência por trás disso. O cérebro masculino tem uma área chamada córtex visual, que é muito mais desenvolvida e ativa do que no cérebro feminino. Isso significa que os homens processam informações visuais de forma muito mais intensa. Quando um homem olha para uma mulher, o cérebro dele faz uma avaliação instantânea, automática, que envolve sinais de saúde, fertilidade, juventude. Isso não é superficialidade, é biologia, é evolução. É como a espécie humana se perpetuou durante milhões de anos. O cérebro masculino é programado para responder visualmente, porque do ponto de vista evolutivo, isso garantia a escolha de parceiras saudáveis para a reprodução. Agora, isso significa que você precisa ser uma modelo de passarela para atrair um homem? Claro que não. Significa que você precisa ser perfeita? Absolutamente não. Mas significa que você precisa se cuidar, precisa fazer um esforço para estar bonita, precisa mostrar que você se valoriza o suficiente para cuidar da sua aparência. E olha, eu vou te contar uma verdade que muitas mulheres não querem aceitar. Quando você está no começo do relacionamento, você se arruma, você se maquia, você cuida do cabelo, você se esforça para estar atraente, mas o que acontece depois de alguns meses ou anos? Muitas mulheres relaxam completamente. Param de se arrumar, param de se maquiar, vivem de pijama ou moletom, param de cuidar do corpo, ganham peso e não fazem nada para mudar. E aí ficam ofendidas quando percebem que o desejo dele diminuiu, que ele não olha para elas da mesma forma, que a vida sexual esfriou. E quando alguém ousa sugerir que talvez ela devesse se cuidar mais, ela fica indignada. Ele tem que me amar do jeito que eu sou, eu não tenho que me arrumar para ninguém. Isso é pressão estética, isso é machismo. Mas espera, você se arrumava no começo ou não? Você se esforçava para estar bonita quando estava conquistando ele ou não? Então por que você parou? Por que você acha que pode relaxar completamente e ainda assim esperar que o desejo dele continue o mesmo? Olha, eu vou ser bem direta com você porque eu te respeito demais para ficar te enganando com mentiras politicamente corretas. Se você quer que ele continue te desejando, continue sendo desejável, se você quer que ele continue te achando atraente, continue se esforçando para ser atraente, isso não é se rebaixar, isso não é se objetificar, isso é ter amor próprio, é se valorizar, é cuidar de si mesma. E olha, isso não é só para ele, é principalmente para você. Quando você se cuida, quando você está bonita, quando você se sente atraente, a sua autoestima sobe, a sua confiança aumenta, você se sente melhor com você mesma. E isso irradia, isso atrai, isso é magnético. Então para de rejeitar essa verdade, para de achar que cuidar da aparência é fútil ou superficial. A aparência importa sim. Não é a única coisa que importa, mas importa. E quanto mais rápido você aceitar isso e agir de acordo, melhor vai ser para você e para o seu relacionamento.
E tem outro ponto importante sobre esse quinto segredo. Não é só sobre estar bonita fisicamente, é sobre você demonstrar que se importa, que você faz um esforço, que você valoriza o relacionamento suficiente para não relaxar completamente. Quando você continua se arrumando para ele, quando você de vez em quando aparece com uma lingerie bonita, quando você cuida do seu corpo, quando você se maquia mesmo para ficar em casa, você está enviando uma mensagem poderosa. Você é importante para mim. Esse relacionamento é importante para mim. Eu me valorizo e valorizo você. E isso, acredite, faz uma diferença enorme no cérebro masculino. Ele se sente valorizado, ele se sente desejado, ele se sente sortudo por ter você. E quando um homem se sente assim, ele retribui, ele se esforça, ele te trata como uma rainha. Agora vamos para o sexto, último segredo psicológico masculino, que a maioria das mulheres rejeita completamente, e esse aqui é provavelmente o mais controverso de todos, mas também o mais poderoso. Homens precisam de admiração, precisam se sentir o herói, o provedor, o protetor, mesmo em pleno século XXI, mesmo com todas as mudanças sociais, mesmo com mulheres independentes e bem-sucedidas, isso está programado no cérebro masculino de forma tão profunda que nenhuma mudança social ou cultural vai apagar. E olha, eu sei que muitas de vocês estão pensando agora, mas Ana Beatriz, eu sou independente, eu ganho meu próprio dinheiro, eu não preciso de homem para nada. Por que eu vou ficar alimentando o ego dele fingindo que preciso dele? E eu vou te responder. Porque você quer um relacionamento feliz ou você quer estar certa e sozinha? Vamos entender a psicologia por trás disso. Desde os primórdios da humanidade, o papel masculino sempre foi o de protetor e provedor. O homem que conseguia proteger a família, que conseguia trazer comida, que conseguia garantir a sobrevivência, era valorizado, respeitado, admirado. E isso criou no cérebro masculino uma necessidade profunda de se sentir útil, necessário, capaz. Quando um homem sente que está cumprindo esse papel, quando ele sente que a mulher dele o admira, que ela reconhece o valor dele, que ela precisa dele de alguma forma, o cérebro dele libera testosterona, é o hormônio que está diretamente ligado à motivação, à energia, ao desejo sexual, à vitalidade. Mas quando um homem sente que não é necessário, que a mulher dele não precisa dele para nada, que ela não o admira, que ela faz tudo sozinha e ainda reclama que ele não ajuda, os níveis de testosterona dele caem, e com isso cai a motivação, cai o interesse, cai o desejo. Então o que você precisa fazer? Você precisa criar espaços onde ele possa ser o herói, onde ele possa se sentir necessário, onde ele possa exercer esse papel de protetor e provedor, mesmo que você seja completamente capaz de fazer tudo sozinha. E olha, isso não é ser falsa, não é fingir fraqueza, não é se diminuir, é ter inteligência emocional para entender que relacionamentos não são sobre quem é mais forte ou mais capaz. São sobre complementaridade, sobre parceria, sobre cada um contribuir de uma forma que faça o outro se sentir valorizado. Então deixa ele consertar aquela coisa que quebrou em casa, mesmo que você saiba consertar. Deixa ele carregar aquela coisa pesada, mesmo que você seja forte. Pede a opinião dele sobre decisões importantes, mesmo que você já saiba o que vai fazer. Agradece quando ele faz algo por você, por menor que seja. Elogia as qualidades dele, reconhece os esforços dele, admira as conquistas dele. E sabe o que acontece quando você faz isso? Quando você permite que ele seja o herói, quando você demonstra admiração genuína, ele se transforma no melhor homem que ele pode ser. Porque um homem admirado pela mulher que ele ama
é capaz de qualquer coisa. Ele move montanhas, ele faz o impossível, ele se supera constantemente. Mas um homem que não se sente admirado, que se sente diminuído, que sente que não importa, esse homem definha, perde a motivação, perde o interesse e se afasta. E muitas vezes vai buscar essa admiração em outro lugar, seja no trabalho, seja com outras pessoas, seja infelizmente com outra mulher que o faça se sentir como um herói. Agora eu sei que algumas de vocês estão pensando, mas Ana Beatriz, isso não é justo, porque eu tenho que alimentar o ego dele, porque ele não me admira também, porque eu tenho que fazer todo esse esforço. E eu vou te responder, porque você quer resultados ou você quer ficar reclamando da injustiça, porque você quer um relacionamento incrível ou você quer provar que está certa. E olha, não é que você tem que fazer todo o esforço sozinha. Um relacionamento saudável é de mão dupla. Ele também precisa te admirar, te valorizar, te fazer sentir especial. Mas alguém tem que começar, alguém tem que quebrar o ciclo de negatividade, de crítica, de competição. E se você é a que está assistindo este vídeo, se você é a que está buscando conhecimento, então você é a que tem mais ferramentas para começar essa mudança. E tem uma coisa muito importante que eu preciso te dizer sobre todos esses 6 segredos. Nenhum deles é sobre você se diminuir, sobre você se rebaixar, sobre você perder a sua essência ou a sua força. Todos esses segredos são sobre você entender como o cérebro masculino funciona para que você possa se comunicar de forma efetiva, para que você possa criar um relacionamento onde os dois se sintam valorizados, respeitados. É sobre você usar inteligência emocional ao invés de teimosia. É sobre você escolher estratégias que funcionam ao invés de insistir em estratégias que te deixam frustrada. Agora, depois de tudo isso que eu te contei, eu preciso te fazer algumas perguntas importantes. Quantos desses 6 segredos você está rejeitando na sua vida? Quantas vezes você tentou mudar um homem através de palavras ao invés de ações? Quantas vezes você se tornou completamente previsível e disponível e depois ficou surpresa quando ele perdeu o interesse? Quantas vezes você tentou criar conexão através de conversas emocionais profundas e ele fugiu? Quantas vezes você desrespeitou ele sem perceber e depois ficou confusa quando ele se afastou? Quantas vezes você relaxou completamente na aparência e ficou magoada quando o desejo dele esfriou? Quantas vezes você não demonstrou admiração e ele pareceu desmotivado e distante? Porque, olha, eu posso te dar todas as informações do mundo, eu posso te explicar toda a neurociência, toda a psicologia, mas se você continuar rejeitando esses conhecimentos, se você continuar achando que está acima disso, que você não precisa mudar nada, nada vai mudar na sua vida amorosa. E eu vou te contar algo que aprendi ao longo de décadas, atendendo pacientes, estudando relacionamentos, observando o que funciona e o que não funciona. As mulheres que têm relacionamentos incríveis, que são desejadas, que são valorizadas, que têm homens apaixonados e dedicados ao lado delas, não são necessariamente as mais bonitas, as mais jovens, as mais ricas ou as mais perfeitas, são as mais inteligentes emocionalmente, são as que aplicam essa psicologia masculina, são as que aplicam esses conhecimentos sem ego, sem orgulho bobo, sem rejeição. Elas entenderam que relacionamentos bem-sucedidos não são sobre quem está certo ou errado, são sobre o que funciona. E elas escolhem fazer o que funciona, mesmo quando isso desafia as crenças que tinham antes. Então agora eu quero que você faça uma escolha. Você pode fechar este vídeo, pode continuar rejeitando esses 6 segredos psicológicos, pode continuar achando que você está certa e o mundo está errado, pode continuar fazendo as mesmas coisas esperando resultados diferentes. Ou você pode ter a humildade, a coragem e a inteligência de aceitar que talvez, só talvez, você estava usando as estratégias erradas
e que está na hora de mudar. Você pode começar hoje mesmo a aplicar esses 6 segredos na sua vida, a observar as mudanças que vão acontecer, a se tornar aquela mulher que entende os homens de verdade e que por isso consegue ter relacionamentos incríveis. E olha, eu não estou dizendo que vai ser fácil, não estou dizendo que você vai aplicar isso uma vez e tudo vai mudar magicamente. Mudança real exige prática, exige consistência, exige você sair da zona de conforto. Mas eu posso te garantir uma coisa: se você realmente aplicar esses 6 segredos, se você parar de rejeitar o conhecimento sobre psicologia masculina e começar a usar isso a seu favor, a sua vida amorosa vai se transformar de uma forma que você nem imagina. Você vai se tornar aquela mulher que os homens perseguem, que eles valorizam, que eles querem manter ao lado deles. Você vai recuperar o seu poder pessoal, a sua confiança, a sua capacidade de criar o relacionamento que você sempre quis. Sabe o que é mais triste para mim como psiquiatra? É ver mulheres incríveis, maravilhosas, inteligentes, bem-sucedidas, completamente perdidas nos relacionamentos simplesmente porque ninguém nunca ensinou para elas como os homens realmente funcionam. Porque a sociedade vende para vocês um conto de fadas onde o amor verdadeiro supera tudo, onde você não precisa fazer nenhum esforço, onde o príncipe encantado vai te aceitar exatamente como você é e vai continuar apaixonado para sempre, independente do que você faça ou deixe de fazer. E isso é uma mentira cruel que está destruindo milhões de relacionamentos. A verdade é que relacionamentos bem-sucedidos exigem conhecimento, exigem estratégia, exigem você entender a pessoa que está do seu lado e falar a língua que ela entende. E eu quero te contar uma história real de uma paciente minha. Vou mudar o nome dela para proteger a privacidade. Vamos chamá-la de Márcia. Márcia veio ao meu consultório completamente devastada, porque o marido dela, com quem ela era casada há 15 anos, tinha pedido o divórcio. Ela não entendia o que tinha acontecido. Ela achava que eles tinham um casamento bom, ela se considerava uma boa esposa, ela não conseguia entender por que ele tinha perdido o interesse. Quando eu comecei a conversar com ela, a fazer perguntas, a entender como era a dinâmica do relacionamento, eu percebi que Márcia estava rejeitando todos os 6 segredos que eu te contei hoje. Ela tentava mudar o comportamento dele através de longas conversas emocionais que o deixavam exausto. Ela estava completamente disponível, tinha abandonado todas as amigas e hobbies para se dedicar só à família. Ela queria criar conexão através de conversas profundas sobre sentimentos, coisa que deixava ele desconfortável. Ela constantemente criticava ele, fazia piadinha sobre a competência dele, desautorizava ele na frente dos filhos. Ela tinha relaxado completamente na aparência, vivia de moletom, tinha ganhado muito peso e não fazia nenhum esforço para mudar. E ela nunca demonstrava admiração, pelo contrário, sempre reclamava que ele não fazia o suficiente, que ele podia ser melhor, que ele não era tão bem-sucedido quanto fulano. Quando eu expliquei para Márcia esses 6 segredos psicológicos masculinos, sabe qual foi a primeira reação dela? Rejeição. Ela ficou indignada, ela achou que eu estava sendo machista, que eu estava culpando ela pelo fim do casamento, que eu estava dizendo que ela tinha que se rebaixar para segurar um homem, e eu disse para ela: Márcia, eu não estou culpando você, estou te dando ferramentas. Você pode continuar achando que está certa e ficar sozinha, ou você pode aplicar esses conhecimentos e talvez salvar o seu casamento. A escolha é sua. Levou algumas sessões, mas eventualmente Márcia decidiu tentar. E sabe o que aconteceu? Em 3 meses, o marido dela cancelou o pedido de divórcio. Em 6 meses, eles estavam em uma segunda lua de mel. Em 1 ano,
ela me disse que o casamento estava melhor do que nunca, que ela tinha recuperado não só o marido, mas também a si mesma, porque aplicar esses segredos a fez se valorizar mais, se cuidar mais, se respeitar mais. Então eu te pergunto de novo, você vai ser como a Márcia no começo, rejeitando tudo por orgulho, ou vai ser como a Márcia depois que teve a humildade de aprender e a coragem de aplicar? Porque olha, o tempo está passando, as oportunidades estão passando, e cada dia que você fica presa nas suas crenças limitantes é um dia a menos de felicidade na sua vida. Eu não estou te pedindo para acreditar em mim cegamente. Estou te pedindo para testar, para aplicar, para ver os resultados com seus próprios olhos. Começa com pequenas mudanças. Escolhe um dos 6 segredos e aplica essa semana. Observa o que acontece. Observa como ele reage. Observa como você se sente. E depois me conta nos comentários, porque eu quero saber da sua experiência, eu quero saber das suas vitórias. E tem uma coisa muito importante que eu preciso te dizer antes de terminar. Todos esses 6 segredos que eu te contei hoje funcionam não só para recuperar um relacionamento que está ruim, funcionam também para manter um relacionamento bom, sempre incrível, e funcionam para atrair homens de qualidade quando você está solteira. Porque quando você entende psicologia masculina, quando você sabe exatamente como o cérebro deles funciona, você tem um poder imenso nas mãos. Você não fica mais à mercê das circunstâncias. Você não fica mais se perguntando por que isso ou aquilo aconteceu. Você não fica mais confusa ou perdida. Você sabe exatamente o que fazer em cada situação. Você tem controle, você tem poder, você tem confiança. E olha, eu quero deixar bem claro que nada disso é sobre você se tornar alguém que você não é. Nada disso é sobre você perder a sua autenticidade ou a sua essência. É sobre você se tornar a melhor versão de si mesma. É sobre você usar a inteligência ao invés de emoção pura. É sobre você ter estratégias efetivas ao invés de ficar tentando adivinhar o que funciona. Você continua sendo você, com a sua personalidade, com seus valores, com seus sonhos, mas agora você tem conhecimento, você tem ferramentas, você tem poder. Sabe qual é a diferença entre uma mulher comum e uma mulher extraordinária nos relacionamentos? Não é beleza, não é idade, não é dinheiro, é conhecimento aplicado. É inteligência emocional, é a capacidade de entender o outro e se comunicar de forma efetiva. E tudo isso você pode desenvolver, tudo isso você pode aprender, tudo isso está ao seu alcance agora mesmo. Você só precisa ter a coragem de deixar o orgulho de lado, de parar de rejeitar o que pode te ajudar, de começar a aplicar o que realmente funciona. Agora eu quero que você pense comigo. Daqui a 6 meses, daqui a 1 ano, onde você quer estar? Você quer estar na mesma situação de hoje, com os mesmos problemas, as mesmas frustrações, as mesmas dúvidas? Ou você quer estar em um relacionamento incrível, sendo desejada, valorizada, amada da forma que você merece? Você quer ver aquele homem que você quer construindo uma vida com outra mulher? Ou você quer ser aquela mulher com quem ele constrói a vida? Porque a escolha é sua, sempre foi sua, sempre vai ser sua. Ninguém pode fazer esse trabalho por você. Ninguém pode aplicar esses segredos por você. Ninguém pode mudar a sua vida por você. Só você pode fazer isso. E eu vou te contar um último segredo, talvez o mais importante de todos. Quando você aplica esses 6 segredos psicológicos masculinos, quando você entende como os homens funcionam e agem de acordo, algo mágico acontece. Você para de sofrer por homem. Você para de se sentir confusa, perdida, insegura. Você para de ficar analisando cada mensagem, cada comportamento, cada silêncio. Porque agora você entende, você sabe o que está acontecendo, você sabe o que fazer. E essa clareza, essa confiança, essa certeza, isso te transforma em uma mulher
magnética, irresistível, poderosa. Os homens sentem isso. Eles percebem quando uma mulher tem esse conhecimento. Quando ela não é mais uma mulher comum que eles podem manipular ou ignorar, e eles te tratam de forma completamente diferente. Eles te valorizam de forma completamente diferente. Então, para de rejeitar esses conhecimentos. Para de achar que você está acima disso, que você não precisa aprender sobre psicologia masculina, que o amor verdadeiro vai superar tudo. O amor verdadeiro precisa de base, precisa de conhecimento, precisa de estratégia, e agora você tem tudo isso nas suas mãos. Você tem os 6 segredos psicológicos que 99% das mulheres rejeitam e que por isso continuam sofrendo, continuam perdendo, continuam frustradas. Mas você não vai ser parte dessa estatística, você vai ser parte do 1% que entende, que aplica, que conquista. E antes de terminar, eu quero te dar um desafio. Nos próximos 7 dias, eu quero que você escolha pelo menos 3 desses 6 segredos e aplique conscientemente na sua vida. Se você está em um relacionamento, aplica com o seu parceiro. Se você está solteira, aplica com aquele homem que você está conhecendo ou com o próximo que aparecer. E depois de 7 dias, eu quero que você volte aqui nos comentários e me conte o que aconteceu. Me conta as mudanças que você percebeu, me conta como ele reagiu, me conta como você se sentiu, porque quando você compartilha a sua experiência, você não só consolida o aprendizado para você mesma, você também inspira outras mulheres que estão passando pela mesma situação. E olha, se você chegou até aqui, se você assistiu este vídeo até o final, isso já diz muito sobre você. Isso diz que você é uma mulher inteligente, que você está disposta a aprender, que você quer mudar, que você quer crescer. E isso já te coloca muito à frente da maioria, porque a maioria das pessoas não tem essa disposição. A maioria prefere continuar na zona de conforto, reclamando, sofrendo, mas sem fazer nada diferente. Você não é assim. Você está aqui. Você está aprendendo, você está se preparando para ter a vida amorosa que você merece. Então agora vai lá e aplica. Para de só consumir conteúdo e começa a aplicar o que você aprende. Porque conhecimento sem ação não vale nada. É só informação ocupando espaço na sua cabeça. Mas conhecimento aplicado, isso transforma vidas, isso cria resultados, isso te faz ser aquela mulher que você sempre quis ser. E você merece isso, você merece ser amada, desejada, valorizada, respeitada. Você merece ter um relacionamento incrível, onde você se sente segura, feliz, realizada. E agora você tem as ferramentas para criar isso. Lembra daquilo que eu te disse no começo? Que enquanto você está rejeitando esses segredos, outra mulher está aplicando e conquistando o homem que você quer? Pois então, agora você não vai mais ser aquela que rejeita, você vai ser aquela que aplica. Você vai ser aquela mulher que outros vão olhar e se perguntar qual é o segredo dela, por que ela consegue ter relacionamentos tão bons, por que que os homens a tratam tão bem, e você vai saber o segredo. Não é sorte, não é beleza, não é magia, é conhecimento, é estratégia, é inteligência emocional aplicada. Eu acredito em você, eu acredito no seu potencial, eu acredito que você pode ter tudo que você quer na vida amorosa, mas agora você precisa acreditar em você também. Você precisa confiar que você é capaz, que você merece, que você vai conseguir. E você precisa agir, porque sem ação nada muda. Então levanta daí, para de procrastinar, para de ter medo, para de rejeitar o que pode te ajudar e começa hoje mesmo a aplicar esses 6 segredos psicológicos masculinos que eu te ensinei. E daqui a alguns meses, quando a sua vida estiver completamente transformada, quando você estiver feliz, realizada, em um relacionamento incrível, você vai olhar para trás e vai agradecer por ter tido
a coragem de assistir este vídeo até o final e de aplicar o que aprendeu. Eu sou Ana Beatriz Barbosa e foi um prazer imenso estar aqui com você hoje, compartilhando esses conhecimentos que podem realmente mudar a sua vida. Não esquece de se inscrever no canal se você ainda não se inscreveu. Ativa o sininho para não perder os próximos vídeos. E deixe o seu comentário aqui embaixo me contando qual desses 6 segredos mais te impactou e qual você vai começar a aplicar primeiro. E se você conhece alguma amiga que precisa ouvir isso, que está sofrendo nos relacionamentos, que está confusa e perdida, compartilhe este vídeo com ela. Porque às vezes a gente precisa de alguém que se importa para nos mostrar o caminho, para nos dar aquele empurrãozinho que faltava. Então seja essa amiga. Compartilhe esse conhecimento, ajuda outras mulheres a se tornarem poderosas também. Um beijo enorme no seu coração. E até o próximo vídeo.